possível vender 60 peças em um dia na minha loja de moda? Será que é possível você conseguir esse resultado na sua loja? Essa pergunta muitos lojistas têm feito para nós nesses últimos dias. E se você está com esse pensamento, fica com a gente aqui nesse vídeo até o final, que a gente vai destrinchar todos os detalhes, se é possível ou não alcançar esse resultado para o seu negócio, para a sua loja, ok? Essa live, ela é o episódio 15 da série Atalhos e Obstáculos para os 61, na minha loja de moda. Eu sou a Renata Salles. Eu sou a Gabi e nós somos especialistas em ensinar outros lojistas de moda a vender 60 peças em um dia nos seus negócios, sejam eles de moda, de moda feminina, masculina, infantil, presentes, acessórios, decoração, artesanato, calçados, independente daquilo que você vende, aplicando as estratégias que nós ensinamos dentro da nossa metodologia, você sim é capaz de vender 60 peças em um dia. Nós vamos explorar todos os detalhes disso. Nossa, mas eu estou vendendo muito pouco. Será que é possível eu vender 60 peças em um dia na minha loja aqui de moda, mesmo que eu tenha pouco tempo, independente do tempo que eu tenha de loja, muito tempo, pouco tempo de loja? Será que é possível? Será que é possível? Fala aqui para mim, quanto tempo você tem na sua loja? Há quanto tempo você abriu a sua loja? Sua loja é física? Sua loja é apenas no Instagram, né? Você atende os clientes e tem ali um Instagram como porta de entrada ali para os seus novos clientes, para fazer suas relações comerciais? Fala aqui para mim, eu quero conhecer um pouquinho mais sobre você. E o primeiro ponto que a gente precisa entender aqui é que o tempo de loja, ele vai interferir na estratégia, ele vai interferir na rapidez do resultado, mas ele não impede o resultado. Perceba o seguinte, o que uma coisa tem a ver com a outra? Vamos pegar os dois cenários. Eu acabei de abrir a minha loja. Abri a minha loja há poucos meses. Para quem que eu vou vender? Quem são as primeiras pessoas que eu vou vender e que eu vou atender? Eu vou usar toda a minha base de pessoas conhecidos, amigos, aqueles grupos que a gente faz parte, né? Todo o nosso network, que é o primeiro ciclo de influência. Vocês vão aprender muito disso lá na jornada. Então, o primeiro ciclo de influência é aquele que a gente vende primeiro, né? Que são as pessoas próximas a nós. Então, primeiro a gente vai tentar com quem é amigo, com quem é conhecido, etc, né? O segundo círculo de influência, que também faz parte, numa expansão desse primeiro ciclo de influência, não é o segundo ainda não, a expansão do primeiro ciclo de influência são os amigos e conhecidos dessas pessoas que já te conhecem. Então, é aquele crescimento através da indicação, né? Você vai falar com a sua amiga aí, a sua colega, as pessoas que já trabalharam com você, uma familiar, você atende ela e você pergunta, olha, você tem alguém que poderia me indicar para eu oferecer esse trabalho e levar os meus produtos na casa da pessoa? Não é assim que a gente começa? Assim eram chamadas as antigas sacoleiras, né? Hoje a gente vê que, né, as pessoas já falam, eu tenho uma lojinha online, eu tenho uma loja online. Elas começam dessa forma, né? Então, esse é o primeiro ciclo de influência. Se você é uma lojista que tem loja física, que já tem um comércio, né, que já tem um negócio mais estruturado, mais consolidado, você tem também esse círculo de influências que você deve utilizar dele, mas você tem um outro ponto, que é a localização do seu comércio. Então, o seu comércio e as pessoas que estão passando ali em frente à sua vitrine, que vêm à sua loja, elas têm a possibilidade de, olhando a sua vitrine, decidir se vão entrar ou não vão entrar, tá? Esse é o segundo ponto de influência, que é a vitrine, que é o ponto comercial onde sua loja está estabelecida. Então, quem tem loja em casa, esse segundo ciclo de influência não existe, né? Ele só existe para o comerciante tradicional, que abre uma loja, que tem um estabelecimento físico num ponto, e aí vai depender da quantidade de movimento que tem ali na região e na visibilidade daquela cidade, né? E aí, a gente pegando por tempo de loja, esses dois cenários, eles se igualam. Então, mesmo que você tenha começado agora, abrindo uma loja física,
ou que a sua loja física tenha anos e anos de estabelecida no mercado, você continua com esse ciclo de influência. A diferença é que esse primeiro ciclo de influência, ele se expande. Por quê? A sua base de clientes, ela aumenta. E o segundo ciclo de influências, que é a sua vitrine, se ele é num ponto bem movimentado, você tem mais chances de pessoas entrando e retroalimentando. Até a chegada da internet, mais precisamente das redes sociais, a gente só tinha essas duas possibilidades de venda. A gente não tinha outra, porque fazer publicidade nos meios tradicionais de comunicação era praticamente impossível para um pequeno negócio, né? Você tinha que ser uma empresa enorme, você tinha que ser uma grande empresa para contratar uma empresa que faria uma pesquisa para você, para saber quem é o seu focus group, né? Seu grupo seu foco ali de atendimento. Você teria que contratar uma empresa de publicidade que ia fazer todas as peças publicitárias para o seu negócio. Muita gente, né, utilizava ali. Então, para você fazer uma publicidade, por exemplo, na televisão, você gasta em 30 segundos de propaganda na TV, são milhões de reais, né? Então, um pequeno comércio, um pequeno negócio, ele praticamente não tem essa possibilidade. Então, percebe que até a chegada da internet e a popularização através das redes sociais, que foi mais ou menos ali em 2010, com a chegada, né, de Instagram, consolidação de Facebook, etc. e tal, nós, pequenos negócios, não tínhamos possibilidade de divulgar o nosso trabalho que não seja nessas duas formas que eu falei, no boca a boca e no transeunte, o cliente, a pessoa que passa, vê a nossa vitrine e toma a decisão de entrar. Então, as duas ferramentas que a gente tinha, indicação e visual merchandising, que é a vitrine associada a toda a forma de exposição dos produtos dentro da loja, para que o cliente entrasse, olhasse e tomasse a decisão de compra. Esses eram os dois caminhos. Com a chegada da internet e essa mudança na forma das pessoas utilizarem, né, a popularização do uso de smartphones, do uso de celulares, etc., as pessoas começaram a ficar muito mais tempo e dando muito mais atenção e serem atingidas muito mais fortemente por ofertas, né, por publicidades ali de produtos através da telinha do celular, né? Então, hoje, praticamente todo brasileiro ele tem um smartphone. Com acesso à praticamente internet. Todo brasileiro. É muito raro alguém que não tenha. Mesmo nas cidades menores, independente da condição socioeconômica da pessoa, praticamente todos os brasileiros têm um celular, né? E um celular com acesso à internet. Então, a gente percebe que hoje a atenção das pessoas está muito mais voltada aqui, para dentro do celular, para a telinha do celular, do que ficar transitando na rua, tá? E isso impacta diretamente a forma como as pessoas... Deixa eu só botar o carregador aqui. Isso impacta diretamente a forma como as pessoas consomem, né? Interagem, comunicam e como as lojas vendem por consequência. Se o comportamento do consumo e do consumidor mudou, como que a gente pode ficar preso em moldes antigos de se comercializar, como já aconteceu lá no passado? Percebe que é necessário a gente se adaptar, né? Então, por que eu falei todo esse cenário aqui? Que é importante você entender tudo isso para perceber que é possível, tanto para uma loja que acabou de abrir, quanto para uma loja que tem muito tempo de mercado, é possível sim alcançar o 61. A gente tem várias alunas. Domingo mesmo eu falei com uma aluna, com a Aline Zanini Kids. Ela tinha 1 mês de aberto de loja, quando ela decidiu entrar na formação em varejo híbrido de moda. E ela aplicou a metodologia com menos de 1 semana ali. Ela não aplicou da forma correta, como ela contou aqui no estudo de caso. Ela não aplicou da forma correta e ela conseguiu vender 45 peças em um dia, né? Ela tinha 1 mês e pouco de loja e ela vendia 2 peças por semana. Ela comprou um monte de produto achando que venderia e ela não conseguiu vender. Quando ela viu essa possibilidade, ela investiu energia, tempo, dinheiro, esforço, suor
E qual foi o resultado? Ela conseguiu, nessa primeira semana, vender 45 peças, dessas que ela não conseguia vender. Na sequência, ela aprimorou o método, ela falou, não, eu preciso estudar melhor, eu preciso investir meu tempo aqui para melhorar esse processo. E ela é muito aplicada. E ela foi lá, baixou o planner, estudou todas as aulas, fez todo o passo a passo. Qual que foi o resultado? Na segunda ação que ela fez, ela já alcançou o resultado de vender 60 peças em um dia. Então, percebe que se para ela... Um mês de loja. Um mês e pouco de loja aberta. Você percebe que se a Aline Zanini foi capaz de alcançar esse resultado, você também é, né? A loja dela ficava na estética automotiva do marido dela. Fica ainda? Não, ela abriu uma loja nova, ela abriu uma loja colaborativa, muito legal. Ela contou a história dela lá no estudo de caso. E aí, o que aconteceu na sequência disso daí? Ela foi crescendo o negócio dela e ela foi ampliando as possibilidades, né? Então, é possível para um negócio que está começando agora, e quem tem loja há muito tempo também consegue alcançar esse resultado, porque essa pessoa, se ela soube trabalhar aí ao longo dos anos, ela provavelmente foi angariando uma base de clientes. Uma base de clientes que gosta dela, que gosta da loja dela, que gosta do estabelecimento dela. Então, vocês vão acompanhar uma série de estudos de caso que vão começar a partir de quinta-feira agora, de lojistas que nos mais variados cenários alcançaram o 61 na sua loja. E muito interessante, por exemplo, no caso da Rosana, por exemplo, no caso da Gedalva Modas. A Gedalva Modas, ela tem alguns anos de mercado, acho que mais de 20 anos de mercado. Ela tinha 3 lojas e ela ficou com uma só. E ela usou a estratégia aplicada porque ela precisava vender o estoque das 2 lojas que ela fechou em função da pandemia, e ela conseguiu vender 602 peças em um único dia. Numa outra ação que ela fez, ela vendeu 500 e tantas peças. Por que ela foi capaz de fazer esse resultado? Porque ela já tinha uma base maior. Mas a gente vê, por exemplo, também uma Rosiane da vida, que também ela tinha 100 seguidores, não tinha base de clientes, e ela já conseguiu, na 13ª ação estratégica dela, vender 340, não sei, na hora, e 70 no pós. Então, foi um total de 415 peças que ela deu o estudo de casa. E ela falou, agora eu estou mirando no 1.000, eu quero o 1.000. Então, percebe que não está relacionado ao tempo que você tem de loja, né? O tempo que você tem de loja não importa muito para esse resultado. O que vai importar é você aprender a usar esse poder das redes sociais para gerar atração de clientes, conduzir essas pessoas através de um evento, de uma estratégia, e gerar uma ação de pico, que vai ser a ação de vendas. O 61 é uma meta que a gente coloca, mas a gente quer que você ultrapasse ele. E vai ter gente que às vezes não vai chegar no 61 logo na primeira, mas não quer dizer que aquilo não funciona, só quer dizer que você precisa ali ajustar alguns ponteiros. E conquistar algumas coisas. Conquistar algumas coisas. Às vezes você precisa ter esse tempo de angariar a base de clientes. E aí, se você vai aplicando, você vai percebendo que o resultado é crescente, né? Então, a gente vê isso com muita clareza. Quando a Rosiane começou, eu acho que na primeira ação dela, você lembra quanto que ela falou que foi? Acho que foi umas 30 e poucas peças. Foi o resultado que ela conseguiu. E aí, na segunda, ela foi crescendo. Só online, né? Só online, só em casa. Ela não tinha loja física, ela não tem ainda. Ela é professora, inclusive, e a cidade que ela mora tem 5.000 e poucos habitantes, quase 6.000 habitantes. Então, a gente dá esses exemplos para vocês perceberem que, se foi possível para essas pessoas, é possível para você. Você só precisa entender. E aí, o legal da jornada da Logística 61 é que você vai sair de lá com seu plano estratégico montado, porque cada uma de vocês tem uma realidade diferente. Então, se você tiver clareza da sua realidade e do seu mercado, do seu negócio, o que vai acontecer? Você vai entender que você vai saber o próximo passo que você precisa dar, né? E é isso que importa, porque às vezes a gente fica assim,
sei lá, você traçou uma meta para o seu mês, né? Eu quero vender aqui no meu mês 500 peças, tá? Então, quantas ações estratégicas de pico eu preciso fazer aqui para o meu mês? Quantas ações que não aparecem ali, que não são campanhas, ações de vendas no dia a dia para eu ativar as pessoas, por exemplo, ativar seguidor para transformar em cliente, ativar cliente antigo para voltar para a loja. Quantas ações que eu vou fazer ali do dia a dia para gerar resultado? Quantas ações eu vou fazer, às vezes aproveitando uma sazonalidade, às vezes aproveitando um período específico. Então, você coloca tudo isso dentro do planejamento do seu mês, né? Para caber aquele número de peças que você deseja vender e deseja alcançar. E aí, o que acontece? Poxa, eu não cheguei nas 500 peças. Eu vendi só 200. Então, no próximo mês, eu vou desistir. Eu vou botar minha meta de 100 para eu poder bater minha meta e ficar feliz e ficar satisfeita. Não. Gente, as metas nossas têm que ser desafiadoras. Por isso, quando a gente coloca o 61, ele é uma meta desafiadora. Ele não é fácil, ele não é típico. Não é qualquer pessoa que acorda e fala, estou vendendo 60 peças em um dia. Não é mesmo, Vânia Lopes, que chegou, deu um bom dia para a gente. Bom dia a todas aí que mandaram o carinho aí para nós. Então, percebe, pessoal, que o mais importante a gente entender onde a gente está, colocar uma meta audaciosa e seguir até alcançar. É ser imparável. Eu estava vendo outro dia um Instagram de um mentor. A Cíntia está perguntando se em loja online funciona também. Funciona, Cíntia. Acabei de te falar da Aline Zanini, que ela não tinha loja física. Rosiane. Acabei de falar da Rosiane. Tem tantos estudos de caso. Tem a Érica, de moda fitness, que ela é professora de educação física. Ela já conseguiu vender muito mais do que 61. Ela trabalha em casa. E tem casos também de lojistas. Maricotinha. Foi 61? Não, acho que ainda não fez. Ela está no caminho. Mas olha só que interessante, pessoal. O mais importante é que se uma pessoa fez, eu sou capaz de fazer também, né? Então, a gente tem vários estudos de caso. Vocês vão poder acompanhar aí ao longo dessa jornada. Então, para a loja online funciona. Agora, o que a gente está analisando? Não importa o tempo que você tenha de loja, não importa se é loja física ou se é loja online. O que importa é você saber conduzir as pessoas através das redes sociais na hora certa, no lugar certo, pronto para comprar. É isso que importa. E aí alguém pode estar perguntando, então é só eu fazer uma live. O 61 é uma live. Não, o 61 não é uma live. Não é uma live. O 61 é uma estratégia de marketing que conduz pessoas. A live, gente, é a hora do show. É a hora do show. Você, inclusive, pode fazer mais de 61 sem nem fazer live, usando ali um dos 12 poderes, por exemplo, um bazar dentro de um grupo, né? Olha aí. Então, a gente precisa saber onde a gente está, quais são os recursos que a gente tem. E o mais interessante disso, quando você tem um plano estratégico da sua loja, é como se você tivesse uma fotografia do seu negócio. Qual o tamanho da sua base de clientes? Qual a realidade do seu negócio hoje? Quantas peças você tem ali disponíveis para vender? O seu produto está alinhado com o seu cliente? Qual é a sua base de pessoas que estão acompanhando suas redes sociais? Essas pessoas são seguidores realmente qualificados, pessoas que são seus possíveis futuros clientes? São coisas que a gente precisa analisar. E aí a gente vai botando dentro do nosso planejamento estratégias de pico, crescimento de base, estratégias de pico, crescimento de base e pequenas estratégias do dia a dia. Então aqui, gente, a gente não está falando para vocês sobre uma coisa única, é um organismo vivo. O organismo vivo que você tem que estar constantemente alimentando ele, né? Porque a gente sabe muito bem que apenas ter uma loja e esperar o cliente chegar para comprar não está trazendo resultados. E isso aí, né? Ficar esperando, ontem a gente falou muito isso aqui, ficar esperando, ficar na passividade esperando o cliente chegar, minha amiga, não te traz resultado nenhum. Então, é preciso que você se movimente para trazer. E dentro desses fatores limitantes que a gente, né, tem falado aqui,
Outro fator muito importante que passa aí na cabeça das lojistas é, por exemplo, mas a minha loja é pequena numa cidadezinha com poucos habitantes, né? Minha lojinha numa cidadezinha pequena do interior. Não, minha loja fica numa grande capital, muita concorrência, né? Tem muita concorrência, e elas confundem muito esses aspectos com a capacidade de vendas dentro da loja. Isso é muito natural, porque no varejo tradicional isso tem uma relação direta, né? No varejo tradicional, a gente tem uma relação absolutamente direta do ponto comercial, da estética do estabelecimento, com o tipo de cliente que vai entrar na loja, com o público que vai entrar para comprar, com o preço que as pessoas vão estar dispostas a comprar. Você percebe o seguinte, às vezes você tem uma loja num bairro um pouco mais popular. Aí você abre uma loja com muita sofisticação, né? Uma loja muito bonita ali, com uma decoração muito sofisticada, né? Uma vitrine muito chamativa, com itens ali que parece, né, que são peças de alto valor. Às vezes você pode estar vendendo um produto muito acessível, mas só pelo fato de você ter todos esses fatores, muitas pessoas vão passar na sua vitrine e vão olhar e vão falar assim, essa loja não é para mim. A pessoa pode ter medo de entrar, mesmo que seja para ela. Ela pode olhar aquele produto e falar assim, eu não vou entrar nessa loja, porque eu não tenho condição de pagar o que essa loja vende, né? Então, às vezes, o estabelecimento, a forma como você apresenta os seus produtos, às vezes não, com certeza a forma como você apresenta os seus produtos, todo o visual merchandising, vitrine, a decoração da loja, a ambientação do espaço comercial, interfere diretamente no público que entra naquela loja, né? A gente não tem medo de entrar numa C&A, porque a gente olha ali e fala, poxa, essa loja aqui é para mim, é para todos, né? Ela é para todos. Agora, a gente às vezes vai, por exemplo, tem uma loja lá, uma Lely Blanc, por exemplo, né? É uma marca mais de valor agregado dos produtos mais alto. A loja ela é toda ambientada para você entender que os produtos que estão ali são, né, de acordo com esse perfil. Então, não é as pessoas que entram na C&A dificilmente são as mesmas pessoas que vão entrar e vão consumir lá da Lely Blanc. É um público diferente, percebe? Essa pessoa que vai na Lely Blanc, ela quer um atendimento diferenciado, mas ela quer um preço mais alto, ela quer um produto de extrema qualidade. E não quer dizer que na C&A não tenha tudo isso. Só quer dizer que um comunica bem de uma forma e o outro comunica de uma forma diferente. E por que eu estou dando exemplos desses dois cenários? Porque no varejo tradicional a gente só tinha esses recursos. A gente só tinha o recurso da loja, o recurso do visual, merchandising, de toda aquela apresentação daquele ambiente comercial, né, da experiência de consumo na loja física. E no digital, a gente amplia essa experiência. Então, você consegue, fazendo uma boa estratégia de comunicação nas redes sociais, você consegue criar toda essa atmosfera de valorização do seu produto, essa atmosfera de trazer o cliente que você deseja. Como você faz isso? Gerando conteúdo alinhado com o público que você quer trazer para o seu estabelecimento, né? É assim que acontece. Então, não importa, para você vender 60 peças em um dia, não importa o preço dos produtos que você vende, não é sobre fazer uma estratégia de desconto, é sobre você saber conduzir as pessoas que você deseja, né? Então, a gente tem, por exemplo, alunas do segmento de decoração que vende murano, vende isso aqui, ó, essas peças aqui. Para quem conhece e entende desses itens de decoração, de ambientação, sabe que uma peça de murano ela varia em valores entre 200 a 800 reais, né? Dependendo ali de como ele foi feito, da marca de fabricação. Então, ela não é uma peça de vidro ali que você compra na lojinha do chinês, não é. É uma peça mais sofisticada, mais elegante. E ela vende esses produtos usando essas ferramentas, usando essa estratégia, e eu já vi muranos dela sendo vendidos aí por mais de 800 reais, né? Num evento desse que ela tem, que ela criou. Então, percebe que você consegue usar essas ferramentas em favor do seu negócio.
independente do preço que você venda, ela não tem loja física. Ela é uma arquiteta, uma decoradora, uma arquiteta, e o parceiro de negócios dela, o sócio dela, ele é um influenciador digital da área de decoração, mas ele é sócio dela, gente. Ontem eu falei sobre usar blogueiro para fazer live, né? E blogueira para fazer live. Cuidado com essa estratégia, se você perdeu a assistir a aula de ontem, acho que ela ainda deve estar no ar. Mas ele é sócio dela, ele tem interesse, ele só vende os produtos deles, são deles, é uma sociedade. Então, ele é o influenciador do negócio dele. Percebe o poder disso? Então, você junta uma pessoa que tem uma base de clientes e uma pessoa que tem ali um nome no mercado, você consegue, no mercado físico tradicional, você consegue associar as duas coisas e gerar valor grande. Então, não importa o tempo de loja, não importa o tipo de produto, não importa... Opa, minha conexão deu um bug aqui, gente. Espera aí, só um segundinho. Eu vou trocar a internet aqui, porque ela conectou com outro escritório. Só um minutinho aqui, peraí. Voltamos, gente. Fala pra gente se tá boa a comunicação. Se vocês estão nos ouvindo bem. Estão ouvindo bem? Fala aí pra gente poder continuar. Só falar um ok, manda só dar um ok, só pra gente saber que vocês estão nos ouvindo e nos vendo bem. Beleza. Show. Valeu, pessoal. Então, não depende, tá? Uma coisa não está relacionada com a outra. O que vai alterar a sua capacidade de vender 60 peças em um dia é a sua capacidade de aplicar estratégias que vão unir o físico com o digital. É isso que faz a diferença. É isso que permite tanto lojistas tradicionais que têm negócios físicos, estabelecimentos comerciais, vender esse resultado, e também lojistas que estão começando agora, que não tem loja física, também alcançar esse resultado, tá bom? Então, vamos lá. Qual é o maior benefício que você pode ter com a estratégia 61 para o seu negócio de moda, tá? Qual o maior benefício você pode ter usando esse tipo de marketing, né, para o seu negócio, para o seu estabelecimento, tá? Então, vamos lá. Se você é uma lojista de moda feminina, uma lojista de calçados, uma lojista de acessórios, de decoração, quais são os principais benefícios que você pode ter para a sua loja usando o marketing digital a favor do seu negócio da forma correta, né? Primeira coisa que você vai ter, você vai constantemente crescer a sua base de clientes. Que lojista que não quer atrair novos clientes, atrair seguidores, pessoas que vão começar a acompanhar o seu trabalho, né, no digital, e transformar essas pessoas em clientes para o seu negócio? Que é o mais importante, né? Não adianta ter seguidor. É isso que eu ia falar, não adianta trazer qualquer pessoa para te seguir, não. A gente quer pessoas qualificadas, pessoas que têm interesse no seu produto, que se identificam com o que você vende. Exato. E aí, então, você vai aprender a crescer a sua base de pessoas certas, que são linkadas ali com o seu público, e você vai aprender ao mesmo tempo, enquanto cresce a base, fazer o quê? Uma ação de pico. Você vai aprender a gerar uma ação de pico de vendas. Então, você não vai ficar esperando o cliente chegar na sua loja e fazer aquela venda do pinga-pinga. Eu vou ficar aqui parada, com o braço cruzado, pensando na amostra da Bezerra, esperando o cliente surgir aqui na minha loja. Não, eu estou à frente do negócio. Eu vou crescer a minha base todos os dias e fazer estratégias que vão gerar pico. Qual vai ser o seu pico? Eu não sei, depende da sua base. O pico depende da base, mas quanto mais você constrói base e eleva a base, maior vai ser o seu pico, isso eu te garanto. E quando você aprende a usar as duas coisas, você explode no seu negócio, tá? Não tem como. Por menor que seja, por qualquer relação que seja, você explode no seu negócio. Mas é uma construção, gente. É uma construção, né? É um degrau, você vai subindo degrau por degrau. E se você vai aplicando e melhorando, a gente tem até uma filosofia dentro do nosso
do nosso treinamento da formação em varejo híbrido de moda, né? Ó, tá vendo aquela leoinha ali atrás? A gente chama as nossas alunas de leoas do varejo, porque hoje a gente precisa ser uma leoa do varejo para a gente vencer, né? Essas mudanças aí, ó, nosso caderninho da leoa. A gente precisa vencer, enfrentar, né, uma série de coisas e vencer uma série de desafios, né? Então, é uma selva. A Aline mesmo falou com a gente no estudo de casa, ela falou assim, a gente vive numa selva. E é literalmente essa selva. A gente todos os dias tem que ir à luta, tem que construir o nosso resultado. Ele não vai cair no nosso colo, não, tá? Então, a gente precisa criar aí um arsenal, né? Imagina, se a gente está numa guerra, a gente precisa criar um arsenal. A gente tem que ter um arsenal de estratégias que a gente possa aplicar no nosso negócio para cada momento e para cada tipo de necessidade. A gente tem que saber, olha, agora eu estou com um estoque que acabou de chegar aqui na minha loja, que acabou de... as novidades, a coleção que está chegando. Daqui a pouco começa a chegar a coleção de inverno nas lojas, né? Você vai usar a mesma estratégia que você usa agora para vender os produtos né, que agora estão em promoção e liquidação aí, que é a época de janeiro e fevereiro? Você vai usar a mesma base, a mesma estrutura de campanha, a mesma estratégia, mas você vai entregar ela com uma embalagem diferente. E é exatamente isso que nos possibilitou realizar a mesma ação, né? Com uma embalagem diferente, com uma roupagem diferente para cada momento diferente, 187 vezes no nosso negócio, né? Então, você também é capaz de fazer isso. Tudo depende de qual fator, de você saber usar esses recursos. Crescer base, gerar pico. Crescer base, gerar pico. Fazer ações do dia a dia e fazer ações sazonais. Precisa desses fatores. Não tem como a gente fugir disso. E usar o poder da internet para alavancar o nosso negócio digital. E é tão interessante que a gente fala tanto... Aí, ó, a filosofia das leoas, Gabi, que a Rosana está escrevendo aqui. Aprender, aplicar, entender e repetir. Melhorar e repetir. Entender e melhorar, né? Ó, aprender. Primeiro, eu aprendo, eu entendo algo que eu não sei. Segundo, eu ponho em prática para analisar se o que eu aprendi tá valendo ou não, né? Eu consegui o resultado? Não consegui? Então eu volto no aprendizado. Terceiro, eu vou analisar todo o processo que eu estou fazendo, quais são os pontos de melhoria que eu preciso ajustar. E quarto, repetir. Eu tenho que repetir esse processo infinitas vezes, porque toda vez que eu repito, mais eu domino ele, mais eu masterizo aquilo, mais eu tomo poder em cima daquilo. Desculpa, Gabi, te cortei, que eu vi o comentário da Rosana, mas por favor. Mas, pois é, o que vale mais, né? As estratégias lá do varejo tradicional, né, que consistem em ficar, né, esperando o cliente chegar para comprar com você, ou quando você faz ali um evento na sua loja, um evento físico para trazer os clientes na sua loja, seja ele um coquetel, né, de inauguração, uma data festiva ali que você vai comemorar com o cliente, que pode gerar um pico, né, que são as estratégias do varejo tradicional, as promoções, né, as datas comemorativas também que acabam trazendo mais clientes para a loja, ou a gente poder usar as estratégias do varejo híbrido 2.0. O que vale mais para você? Qual que é a sua opinião sobre isso? Se você não tem uma opinião sobre isso, a gente vai dar a nossa, né? E a gente vivenciou os dois momentos do varejo. O primeiro comércio que a gente abriu foi em 2001. A loja se chamava Ciranda Cirandinha, né? Eu tinha 18... Eu tinha 17, mais ou menos. Porque foi quando eu entrei, logo depois eu entrei na faculdade. Então, mas foi antes, você tinha 16 quando a gente abriu. E aí, eu tinha 18 quando a gente abriu, ela tinha 16, e a gente ficou com essa loja, acho que uns 2 ou 3 anos, mais ou menos. E essa loja era uma lojinha mesmo, pequenininha, de bairro, assim, muito pequenininha. A gente vendia produtos, camisetas personalizadas e tudo mais. E nessa loja era muito interessante, porque a gente só tinha a loja, né? Não tinha internet, não tinha possibilidade de trazer cliente. O cliente, normalmente, ele vinha
dos transeuntes que estavam passando na rua. E era uma rua bem movimentada. Uma rua bem movimentada. Então, às vezes, as pessoas passavam, o sinal fechava, elas paravam o carro e olhava, ou passava do ônibus, ou passava a pé, olhava ali, mas era tão pequenininha que a própria vitrine não era muito convidativa. Gente, nem brincadeira, acho que a vitrine era do tamanho do meu braço, assim. Era muito pequena a loja. Ela tinha, tipo, 1,5 m de porta, sabe? Era pequenininha mesmo. E bem curtinha, assim, era um corredorzinho, assim, que fizeram de loja. E a gente só tinha condição de alugar aquilo naquela época, a gente foi, né, nossos primeiros empreendimentos. Mas independente do tamanho da sua loja, naquela época não existia outra alternativa. A alternativa que tinha era contratar um panfleteiro para entregar um panfletinho no bairro, contratar, sei lá, divulgar no jornalzinho do bairro, fazer talvez um outdoor, mas para a gente aquilo era fora da nossa possibilidade. Então, esse era o único recurso que a gente tinha. E hoje, com o varejo híbrido, que é exatamente essa junção do digital com o físico, em que o cliente não separa, né, as coisas, para ele tá tudo misturado, a experiência no digital, a experiência no físico. Às vezes, gente, vocês já vivenciaram isso? Às vezes você está passando na rua, você olha uma loja legal, olha o nome dela, você vai procurar ela no Instagram, você vai procurar ela nas redes sociais, porque você quer ver mais. Mas você não necessariamente quer parar o seu carro, parar ali onde você está passando, ou o seu caminho, a sua vida, para entrar naquela loja. Mas pelo Instagram você olha, deixa eu procurar essa loja aqui. Aí, às vezes, você não acha a loja, você não consegue encontrar, você não... Aí, perdeu aquela chance, entendeu? O cliente vai ter que passar ali um outro dia, vai ter que lembrar de parar, vai ter que parar no momento oportuno. E aí as coisas vão acontecendo. Então, o varejo tradicional, ele tem um papel ainda muito fundamental, que é o de criar experiência. Como o Gabi falou, fazer eventos, fazer ações. Você pode fazer isso no seu negócio físico. E isso amplia as possibilidades, amplia os seus resultados. Então, vamos lá, pessoal. O que vale mais? Um ou outro? Né? Vale mais eu usar somente as estratégias do físico ou somente as estratégias do digital? O que vale mais? Vale mais usar os dois. Juntar os dois. No poder de cada um, usando o melhor de cada mundo a favor do seu comércio aí de moda. Juntar o que você tem de melhor no seu atendimento presencial, né, na sua relação presencial com o seu cliente e transpor, né, transpor as limitações físicas ali do varejo tradicional e trazendo isso para o varejo híbrido, né? Exato. A mesma experiência que o cliente vai ter na sua loja, essa experiência ela pode e deve começar e continuar no digital, porque o tempo todo você vai usar o digital para fazer as pessoas que gostam e acompanham o seu trabalho e novas pessoas também conhecerem ali o seu comércio, o seu trabalho, o seu projeto, e isso te leva para um caminho que vai fazer exatamente essa simbiose perfeita entre o físico e o digital, tá bom? E se eu não usar estratégias de varejo híbrido na minha loja, o que acontece? Né? Se eu, não, Renata, eu não quero, eu não sou boa nesse negócio, eu não entendo de tecnologia, eu tenho medo de aparecer, esse negócio de ficar postando não é para mim, eu não gosto disso, não, esse negócio realmente, olha... muito legal isso que vocês estão falando, mas isso daqui não é para mim, não. O que acontece se eu optar por não entrar no mundo digital? O que acontece, gente? Vocês já ouviram falar sobre darwinismo? A seleção natural das espécies? Isso acontece nos negócios também, né? O seu cliente mudou, a forma dele consumir mudou, o comportamento de consumo mudou. Você pode pegar uma pessoa que tem 90 anos de idade, a avó do Marcelo tem quase 90 e ela tem Instagram. Meu pai tem 70 anos, ele tem celular, ele usa a internet para comprar coisas, para fazer coisas. Ele não tem rede social, mas ele usa a internet para fazer outras coisas. Então, mesmo que não seja através das redes sociais, você precisa aprender a conduzir o seu negócio pelo digital. Ou se você não quer fazer... Você vai pagar uma pessoa para fazer para você, mas entenda que você está dando
a conexão com seus clientes para essa pessoa, você está dando ouro para o bandido. Não quer dizer que essa pessoa é criminosa, não, tá? Mas quer dizer que se amanhã ela sai e abre a loja dela, ela leva todo mundo junto com todo mundo que ela conquistou ali através das estratégias digitais, ela leva junto, tá bom? Então, por que eu tô falando isso? Porque se você é a dona do seu negócio, vivendo no mundo que a gente vive hoje, você não pode mais ignorar. E outro ponto, você não é capaz de gerar crescimento exponencial. O que é crescimento exponencial? Para você crescer no varejo tradicional, você tem que abrir cada dia mais loja. Eu quero ter uma renda aí de 100 mil reais por mês com loja, vivendo de loja. Então, quantas lojas eu preciso abrir para ter esse resultado? Agora, se você fizesse mesmo plano de ação para ter um negócio digital e físico, um negócio híbrido, com um estabelecimento você é capaz de alcançar esses resultados. Tudo depende do quanto você quer investir de energia, de aprendizado, de recurso, de dinheiro. Uma hora você vai escalar e vai chegar lá. Então, ele é exponencial. Ele é exponencial, né? Ele não está limitado à quantidade de lojas que você vai precisar de abrir, quantidade de funcionários. Pelo contrário, a Gedalva Modas, que eu dei o exemplo aqui, ela tinha 3 lojas, fechou 2, e usando as estratégias do digital, ela foi capaz de vender 603 peças. Quanto tempo ela demoraria na loja física dela, nas 3 lojas, para vender 600 peças em um dia? Então, percebe o poder que você tem quando você une essas duas coisas? Hoje ela tem uma loja só e vende muito mais. Por quê? Porque o digital nos dá exponencialidade, tá bom? Uma outra coisa, você, quando está no tradicional, você vai ficar igual a lojista planta, esperando as pessoas chegarem no seu estabelecimento. Porque a atenção das pessoas está aqui, no celular. Elas podem passar, dar uma olhada na sua vitrine e eventualmente entrar. Mas quem tem comércio há muitos anos sabe que o movimento despencou vertiginosamente. Vertiginosamente. O movimento não é mais como era antes. Principalmente depois dessa grande mudança aí que veio, que foi a pandemia, né? Que a gente chama de varejo híbrido 2.0, que foi uma grande mudança, uma mudança muito brusca. Porque isso que está acontecendo agora provavelmente demoraria aí uns 6, 7 anos para a gente chegar no ponto que a gente está hoje. Mas com a obrigatoriedade das pessoas ficarem em casa e os serviços digitais passarem a ser uma naturalidade na vida das pessoas e uma necessidade naquele momento de reclusão, acabou. O comportamento mudou e não foi só daqui, foi do mundo inteiro. Então, a gente precisa se adaptar aos novos tempos, tá? Se a gente não se adaptar ao momento que a gente está vivendo, à forma como o nosso consumidor pensa, age, se interage, comunica, a gente vai acabar realmente entrando aí no processo de seleção natural. E é muito, muito natural que a loja comece a definhar, o cliente vai sumindo, mas esse cliente não parou de consumir. Tá tão difícil, tá tudo, é a crise, não sei o quê. Essa pessoa tá gastando o dinheiro dela em outro lugar, de uma forma diferente. É você que não tá sabendo acessar essa riqueza, tá bom? Então, vamos lá. Por onde eu começo, né, a vender 60 peças em um dia na minha loja de moda? Qual o primeiro passo? O primeiro passo, gente, é sempre olhar para o nosso cliente, tá? E quando eu falo cliente, não é só o nosso potinho de ouro, o cliente que já está na nossa base cadastrado. Quando eu falo olhar para o cliente, eu falo olhar para a pessoa que você quer que seja seu cliente no futuro. A gente chama de clientes dos sonhos, né? Aquele cliente que ele não está na sua mão ainda. Você define quem você vai trazer na sua loja, né? Você define qual é o público que você vai atender de maneira intencional mesmo, né? Não é esperar a pessoa chegar, não, você desenha. O meu público aqui, eu quero atender mulheres de 40 a 70 anos, que vistam tamanhos entre 46 até 50, 60, sei lá, tem lá as numerações, no size, que tenha uma renda X, que seja aposentada de tal e tal profissão, que tenha essa e essa realidade.
Renata, mas eu vou fazer esse desenho, esse nível de profundidade de entender o cliente? Sim, você vai, porque quando você entende quem é essa pessoa que você intencionalmente quer trazer, você começa a aprender a fazer conteúdos de atração que vão conectar com essa pessoa. Olha lá na loja, por exemplo, o nosso negócio é de moda teen, né? De moda para adolescente. Quem é a nossa cliente? É uma mamãe de adolescente que tem aproximadamente aí uma idade entre 40 a 55 anos, mais ou menos ali, que ela tem uma criança, entre 35 pode entrar também, ela tem ali uma criança que vai variar numa faixa etária de 8 até 12, 13 anos. Muito acima disso a gente já não atende mais, e muito abaixo disso também não é o nosso perfil de cliente. A adolescente, ela tem um papel na decisão de compra, elas têm uma dificuldade na hora de se vestir, então ela já tem acesso à internet, ela já sabe os gostos que ela, né, que ela tem, o que ela gosta de se vestir, o que ela quer para este momento. Exato. Então eu preciso encantar a mamãe que vai pagar a conta, que vai permitir, e que a mãe dá a permissão. E a menina eu tenho que encantar no conteúdo também. Então eu tenho que fazer um conteúdo que seja para os dois públicos. E aí o meu conteúdo de atração vai ser exatamente esse, de conversar com essas mamães, mostrando para elas, olha, mamãe, aqui a gente é especialista nisso, em atendimento do público teen. Então, se para você tá difícil vestir roupa na sua filha, que é adolescente, que não aceita mais se vestir como uma criança, não aceita mais ir em loja de criança, você já comprou roupa para ela e ela não usou, porque ela fala que não gosta daquilo e ela não usa de jeito nenhum. Então, a roupa de adulto não serve nela e a roupa de criança ela não aceita. Então, se você está passando por esse tipo de dificuldade, vem aqui conhecer o nosso trabalho, que diariamente a gente posta várias dicas sobre isso. E aí a gente faz um conteúdo de atração, convida essa pessoa. Vocês chegaram aqui exatamente através de um conteúdo de atração como esse, não é verdade? Vocês chegaram aqui porque a gente falou, você é uma lojista de moda que está vivenciando isso, quer aprender a vender 60 peças em dia, vem aqui acompanhar o nosso conteúdo. Vocês chegaram nisso, a gente fez um convite, então a gente não conhecia vocês pessoalmente. Percebe o poder da gente trazer pessoas para o nosso negócio? E isso é um poder, gente, que ele é infinito. Você tem você só vai esbarrar na questão de técnica e financeira. Então, eu preciso aprender a técnica e eu preciso ter o dinheiro para investir. Mas aquilo não precisa ser grande quantia. Você começa pequeno. Eu começo com ali um mínimo diário que eu posso investir, que é $1, ou se eu não posso investir todo esse recurso, por semana você consegue investir R$30 para trazer cliente para o seu negócio? Você tem R$30 para investir, para trazer cliente para o seu negócio? Você já faz isso? Se você não faz, você está perdendo uma excelente oportunidade, né? Você está botando um monte de dinheiro em estoque e esse estoque está parado. É muito mais inteligente você pegar por exemplo, eu tenho 10 mil para comprar estoque, R$1.000 eu vou investir em divulgação desses produtos. Mas aí é que tá, você tem que saber como investir, porque senão você vai perder dinheiro. E para quem também que você vai apresentar. Para quem você vai atrair, a forma como você vai falar, tem ali umas nuances, tá? A gente vai falar sobre isso lá na jornada. Então, vamos lá. Primeira coisa que você precisa fazer é crescimento da sua base. Fazer conteúdos que vão atrair, conteúdos que vão conectar, conteúdos que vão trazer entendimento, né? Você entender quem está ali te acompanhando. Então, toda vez que eu faço uma pergunta aqui para vocês, eu estou querendo entender quem está aqui, né? E depois eu vou fazer a oferta de vendas. No caso, é você postar ali o produto com o preço e falar, compra comigo, né? Todos os dias você tem que ter uma mescla desses 4 conteúdos em ação. Os 4 têm que estar trabalhando para você, né? E aí você está fazendo a máquina de multiplicar clientes usando aí o poder do digital, tá? Você precisa atrair as pessoas certas, na hora certa, pronto para comprar no seu evento. E isso, gente, não é fazer uma postagem no Instagram que garante a atração da pessoa certa, não. Vocês sabem disso porque se fosse só postar, estava fácil. Todo mundo estava postando e estava resolvendo o problema da vida de todo mundo. E não é assim, tá bom? Então, vamos lá. Quais são os efeitos colaterais que a estratégia 61 pode trazer para a sua loja?
Primeiro, ela traz de volta o cliente para sua loja, né? Porque você vai movimentar toda aquela base antiga, a gente vai te ensinar isso. Ela te ajuda a crescer a base de clientes, então você vai todos os dias trazendo novos clientes, engajando com essas pessoas, fazendo essa pessoa ficar tempo com você e depois ser geração de venda para ela. Então você consegue aumentar o relacionamento. Lembra que eu falei dos conteúdos de conexão? Toda vez que você faz um conteúdo de conexão e uma pessoa fica um tempo ali com você, significa que o relacionamento de vocês está crescendo, porque ela está investindo o que ela tem de mais precioso na vida dela, que é o tempo. Então, o relacionamento de vocês está crescendo. Ela está te vendo como uma autoridade, ela está aprendendo algo com você, ela está se divertindo com você, ela está interagindo com você. Isso tem um valor muito grande e ninguém te tira isso, porque você é único e você passa a ocupar um espaço na mente dessas pessoas que ninguém mais vai ser capaz de tirar, percebe? Não vai ser por causa de um descontinho a mais que esse cliente vai te abandonar. Não, porque ele criou uma relação sincera com você. E quando ele pensa em alguma coisa que você tem, você é sempre a primeira opção desse cliente. Exato. Porque você está ali, ó, na memória dele. Então, se ele precisa de alguma coisa que você Você criou, é especialista, né? instalou aquilo ali, aquela necessidade na cabeça do cliente, ele vai falar assim, ah, não, é lá que eu encontro. É lá que eu encontro.